Vamos ao mano a mano. Vamos ao mano a mano do clássico Santos e Corinthians, Corinthians e Santos. Tá preparado, Jordão? Muito pronto. Pronto, muito. Preparado, Thiago Jordão. Thiago Jordão, preparado é um perigo. Ih, mamãe! Vamos ao primeiro duelo do mano a mano aqui no canal Varanda Futebol Debate. Duelo de arqueiros. Do lado santista, Gabriel Brazão, de 25 anos de idade, com 26 jogos no Brasileirão, sofreu 38 gols e passou 6 jogos sem ser vazado. Do lado corintiano, Felipe Longo, de 20 anos de idade. Ele que é o estreante da noite, ainda não possui dados estatísticos nesse Brasileirão. Olha, não dá, né? O Felipe Longo, eu não conheço o Felipe Longo, nunca vi o Longo jogar, mas claro que aqui eu preciso contabilizar aquilo que o Brazão tem feito contra um goleiro que está começando agora. O Felipe Longo pode ter um futuro brilhante, claro que tem, mas claro que não dá para comparar ainda o Longo, goleiro corintiano, que vai ter a sua primeira oportunidade, os seus primeiros minutos em uma partida pelo principal do Corinthians, contra um goleiro experiente como é o Gabriel Brazão, que tem números que não são bons olhando a temporada, né? São 38 gols em 26 partidas, ou seja, ele tem aí um saldo negativo, Gabriel Brazão. Mas eu fico mesmo assim com o Gabriel Brazão, que na minha opinião é uma das poucas coisas boas que o Santos tem mostrado na atual temporada. Portanto, Brazão neles, Thiago Jordão. Brazão neles. Esse duelo aqui considero que seja possivelmente o mais fácil de ser votado nesse mano a mano, porque é justamente o Brazão contra um estreante. O Felipe Longo até sim tem um bom potencial pela frente, ele participou daquele sul-americano em que a seleção brasileira foi muito bem ainda no início da temporada, só que ainda não se provou no profissional. Então por isso aqui eu voto no Gabriel Brazão, que no momento não vem em grande fase, mas no todo da temporada o Brazão vem bem. Tá aí, portanto, voto para o Gabriel Brazão entre os goleiros. Vamos ao segundo mano a mano. Agora, claro, olhando a lateral direita, Jordão. Chegamos à lateral direita, duelo entre Igor Vinícius e Mateuzinho, começando com o jogador santista Igor Vinícius, de 28 anos de idade. São 13 jogos no campeonato para ele, com uma média de 1.6 desarme e não contribuiu com assistências. Do lado corintiano, 22 partidas para o Mateuzinho, de 25 anos, 2 desarmes como média por jogo e também 2 assistências distribuídas. Olha, Jordão, eu não sou fã de nenhum dos dois laterais. Eu acho que são dois laterais mais ofensivos do que equilibrados, né? O Mateuzinho, na minha opinião, era super valorizado no Flamengo, era muito auê para o Mateuzinho por lá, e o Igor Vinícius sempre foi um jogador normal, a verdade é essa. Eu fui contrário à vinda do Igor Vinícius ao Santos Futebol Clube, não teria contratado. Mas eu acho que o Mateuzinho é superior ao Igor. O Mateuzinho é um jogador mais qualificado, principalmente na parte ofensiva. Defensivamente eu acho ele um pouco mais seguro também que o Igor Vinícius. Eu fico com o lateral corintiano Mateuzinho. Aqui eu voto também no Mateuzinho. Ele, assim, quando ele surgiu no Flamengo, eu até achava que se ele fosse lapidado da maneira correta, não tivesse toda aquela festa em cima de jovens jogadores que surgem no Flamengo, ele poderia ter evoluído mais, assim como aconteceu com Wesley. Porém, isso não deu prosseguimento. Então, eu ainda assim voto no Mateuzinho, só que o Igor Vinícius e o Mateuzinho têm 2 características que me irritam demais. O Corinthians não, porque é rival. Mas o Mateuzinho e o Igor Vinícius, o que eles fazem? Falta quando o jogador está de costas pro lance, ele está de costas pro gol. E o Mateuzinho faz isso de sobra. Só que comparado ao Igor Vinícius, visto que os dois são 2 laterais mais ofensivos, eu acho que o Mateuzinho consegue contribuir bem mais do que o Igor no campo ofensivo. Então já temos um empate 1-1. 1-1 no mano a mano, levou a melhor o Mateuzinho contra o Igor Vinícius. Vamos a mais um mano a mano aqui no canal Varanda Futebol Debate. Agora é o duelo de zagueiros, hein? Chegamos na zaga. Adonis Frias, duelo de Hermano contra Brasileiro. Adonis Frias, de 27 anos de idade. São 3 jogos pelo Santos nesse Brasileiro, com média de 4 desarmes, 4 cortes por partida e um jogo sem sofrer gols. Do lado corintiano, o jovem jogador João Pedro Choca, que tem 7 jogos nesse Brasileiro, média de 3 cortes por partida e ficou outros 2 joguinhos sem tomar gols.
Olha, Jordão, o Adonis ainda tem uma amostra muito pequena, cara. Eu sinceramente, ainda não tenho tanta confiança no Adonis Frias. E claro que aí eu preciso também avaliar os números do Tchoka, que são melhores, né, na minha opinião, do que os números do jogador Adonis Frias, né? Eu acho que o Tchoka já tem uma regularidade maior no Corinthians. O Adonis é um jogador que está chegando agora no Santos Futebol Clube, ainda precisa convencer o torcedor e, acima de tudo, o treinador Juan Pablo Vojvoda. Então, nesse caso aqui, eu fico com o jovem jogador do Corinthians, João Pedro Tchoka. Eu acho que ele está um pouquinho à frente do Adonis Frias. O Adonis ainda não me convenceu, Jordão. Eu ainda torço para que o Adonis se firme na zaga do Santos, mas, sinceramente, entre Adonis e Alexis Duarte, o jogador que me agradou um pouco mais, mesmo ainda não tendo brilhado os olhos de ninguém, é o Alexis Duarte. O Adonis fez uma boa partida contra o Atlético Mineiro, quando o Zé Ivaldo foi expulso, depois fez um bom clássico contra o São Paulo, e o terceiro jogo dele já não foi bom. Eu, sinceramente, ainda tenho um pé atrás com o Adonis Frias. Eu fico com o zagueiro corintiano, fico com o Tchoka. Aqui o meu voto vai para o jogador corintiano também. E quando a gente comentava anteriormente sobre o Santos conseguir emprestar jogadores que não vêm bem para equipes intermediárias, foi o que aconteceu com o Tchoka. Ele vai para o Ceará, depois ele retorna para a equipe do Corinthians mudado. Um jogador um pouquinho mais, com mais casca, mais experiente e com ritmo de jogo. O mesmo pode acontecer, claro, com o Luizão que nós citamos no exemplo. E nesse mano a mano, eu particularmente, eu acho que o Adonis Frias, se a gente for considerar um campeonato como um todo, se o brasileiro começasse hoje, talvez o Adonis, pela experiência, tivesse exibições melhores do que o Tchoka. Só que no momento, e eu vou considerar justamente o momento nessa votação, o João Pedro Tchoka, para mim, vive uma fase mais segura do que o Adonis Frias, que sequer jogava no Clube León. O Adonis era reserva no Leão do México, né? Isso conta muito para uma avaliação nesse momento, né? Visando, claro, a partida de amanhã. Vamos a mais um mano a mano. O Corinthians vira 2-1 para o Corinthians, 2-1 para o Corinthians nesse duelo de mano a mano aqui do Varanda Futebol Debate. Mais um mano a mano, Jordão. Continuamos na zaga, Luan Pérez versus Gustavo Henrique, coincidentemente 2 ex-companheiros de zaga no Santos. O Luan Pérez, que tem 31 anos de idade, são 17 jogos para ele no Campeonato Brasileiro, com média de 6 cortes e 5 partidas sem sofrer gols. Já o Gustavo Henrique tem 14 partidas, jogador de 32 anos de idade, com média também de 6 cortes por jogo e 3 partidas sem ser vazado. Muito difícil essa, viu, Jordão? Esse, pra mim, é um dos duelos mais equilibrados desse mano a mano. E um baita de um duelo, porque eu nunca gostei do Gustavo Henrique, mesmo quando ele jogava no Santos, Jordão. Mas é um jogador que no Corinthians tá bem. Sim. É um jogador, e ele tem um diferencial, na minha opinião, sobre o Luan Pérez, que é justamente a bola aérea, tanto defensiva como ofensiva. É um jogador que, muitas vezes, no Corinthians, decide jogos, é protagonista. E o Luan Pérez é um zagueiro que, além de ter dificuldade na bola aérea defensiva, ele pouco aparece na bola aérea ofensiva. Ou seja, os escanteios, bolas paradas a favor do Santos não são bem aproveitados, justamente porque os nossos zagueiros não são bons cabeceadores. E isso acontece muito com o Luan. Então, eu acho que, nesse momento, o Gustavo Henrique está melhor que o Luan, tanto na defesa como também no ataque. Ele é mais importante para o Corinthians, ele é mais protagonista para o Corinthians do que o Luan Pérez. Eu não sou fã, continuo não sendo fã do Gustavo Henrique, já não gostava muito dele quando ele jogava no Santos, mas hoje, infelizmente, eu acho que ele está acima do zagueiro Luan Pérez do Santos. Esse duelo é bem complicado mesmo, porque eu particularmente, eu gostava do Gustavo Henrique quando ele jogava no Santos, não achava ele um mau zagueiro, inclusive fiquei bem chateado com ele quando ele deixou o Santos rumo ao Flamengo, só que o Luan Pérez, ele tem o principal artifício que eu não gosto em zagueiro, que é você não ser seguro na bola aérea. E principalmente você não conseguir chegar com qualidade ao campo de ataque. E o Gustavo Henrique, inclusive, tem gols importantes nesse ano com bolas aéreas. O gol que ele faz contra o Palmeiras basicamente sacramenta a classificação corintiana. Então, com muita dor no coração, aqui eu vou votar no Gustavo Henrique, mas eu acho que é bem parelho. A diferença nessa votação aqui para mim é de 51% a 49%. Eu vou votar no Gustavo Henrique justamente para ele ser mais seguro no jogo aéreo. Eu acho que é um duelo muito equilibrado, um baita de um duelo aí, não ficaria surpreso, quem escolhe é o Luan Pérez. Eu coloco o diferencial, porque eu acompanho muito o Gustavo Henrique no Corinthians, porque eu sou crítico do Gustavo Henrique há muito tempo.
Eu acho que ele foi um jogador super valorizado no Santos. Só que no Corinthians ele tá jogando bem. Entendeu? Sim. Então eu preciso ser justo. E é um jogador que aparece muito na bola aérea. É um jogador que preocupa. Inclusive o Santos tem que ter esses cuidados na bola pelo alto, porque realmente o jogador Gustavo Henrique faz gols importantes, é um jogador importante nessa bola aérea, e bola parada hoje decide jogo, ganha jogo. E nós não temos esse artifício com o Luan Pérez do lado do Santos Futebol Clube. Bom, vamos a mais um 3-1 pro Corinthians, Jordão? 3-1. Que coisa, hein? Mamãe, hein? Será que uma goleada vem aí? Olha aí, hein? Vamos lá, vamos à lateral esquerda, Jordão. Agora é um duelo de hermanos, o argentino Escobar versus o argentino Fabrício Anrileri. O Escobar, que tem 28 anos de idade, são 23 jogos para ele com média de 3.2 desarmes, porém não contribuiu com assistências. Já o Fabrício Anrileri, de 31 anos de idade, fez 19 partidas nesse Brasileirão, com média de 1 desarme e meio, e também não contribuiu com assistências. Eu acho que os números aí falam bem, né? O que de fato são os dois jogadores, um em cada lugar. O Escobar no Santos, o Anrileri no Corinthians. São dois jogadores que defendem melhor do que atacam, né? E isso mostra principalmente na estatística de números de números de assistências. São dois jogadores que estão zerados, né? O Escobar tem 23 jogos com a camisa do Santos no Brasileiro. O Anrileri tem 19. Eles não deram uma assistência sequer. Ou seja, chegam à linha de fundo e não acontece absolutamente nada. O Escobar tem um número melhor de desarmes por partida, 3,2 contra 1,5 do Anrileri. Então eu fico com o lateral esquerdo do Santos, por mais que seja bem pareio aí, bem parelha a disputa. Eu fico com Gonzalo Escobar dos Santos, que não está em boa fase, viu, Jordão? Exatamente. Eu não acho que seja tão parelha assim a disputa dos dois, porque pra mim o Anrileri, ele ainda é um jogador que falha demais. O Anrileri, gente, quando a gente brincava do Felipe Jonathan, Marcão, quando a bola chegava na linha de fundo era difícil, o Anrileri é a mesma coisa. Não vejo ele um jogador tão seguro marcando. E além do mais, não é tão bom ofensivamente falando. Ele tá numa queda com a equipe corintiana. O Escobar não vive grande fase com o Santos, mas ainda assim eu acho que a má fase do Escobar é superior ao momento atual do Anrileri. Então vamos para o segundo pontinho do Santos nesse duelo. 3-2 no mano a mano, tá aí. 3-2 deu Escobar versus Anrileri, lateral esquerdo corintiano. Vamos agora à volância, vamos ao meio-campista que dá o combate, ao pegador, ao pitbull, Jordão. Chegamos no meio de campo, duelos de primeiros volantes agora. João Schmidt versus o Ranieri. João Schmidt, que tem 32 anos de idade, 20 jogos, 1 assistência e 3 bolas e meias recuperadas por partida. E o Ranieri, que tem 28 anos de idade, 22 jogos para ele, 1 assistência também e média de 2 recuperações de bola por jogo. Aqui eu vou muito rápido. Ranieri com muita sobra. Fácil. Eu sou muito mais do Ranieri. Eu acompanho o Ranieri desde o Avaí. Passou pelo Cuiabá, então eu acompanho o Ranieri há algum tempo na carreira dele, acompanho ele no Corinthians. Para mim é um jogador muito superior ao João Schmidt. Para mim, com muita sobra, Ranieri. Para mim, com sobra Ranieri, e isso não significa que o Ranieri seja assim um grande jogador na minha visão, porque eu acho o Ranieri ainda fraco de bola. Tecnicamente falando, eu acho ele ruim, só que aí vem o nosso amigo João Schmidt, que também sequer consegue desarmar as jogadas. Então, muito mais pelo demérito do João Schmidt, aqui eu voto no Ranieri com tranquilidade, 4-2 Corinthians. Estamos 4-2 para o Corinthians. Olha aí, o Corinthians levando a melhor no mano a mano. Zé Rafael versus Rian, Jordão. Zé Rafael versus o Rian, jovem jogador. Zé Rafael mais experiente, com 32 anos de idade, que tem 16 jogos no Brasileiro, nenhuma assistência e média de 4 recuperações de bola por partida. Já o Rian, de 22 anos, são 14 partidas para ele, nenhuma assistência e 2 bolas recuperadas. Dá pro jovem jogador? Não dá, Jordão. Aqui é o Zé Rafael. O Zé Rafael tá no melhor momento dele com a camisa do Santos. É um jogador que tem jogado muito bem, tem até realmente sido ao lado do Brasão, ao lado de um outro jogador. Uma das poucas coisas boas que o Santos tem apresentado nesta temporada é o Zé. O Zé, que chegou ao Santos Futebol Clube com aquele ar de desconfiança por conta da cirurgia na coluna. O Zé tem mostrado
que está sim voltando a jogar em altíssimo nível. Não é mais o Zé Rafael que jogava com o Abel Ferreira no Palmeiras, mas é um Zé Rafael que tem jogado muito bem, como segundo homem de meio campo, inclusive ajudado bastante também a parte defensiva, né? Além de estar chegando muito bem no apoio, tá pisando na área, batendo pro gol. É um Zé Rafael que, na minha opinião, tem sido muito completo nesse meio campo do Santos. Portanto, para mim não dá pro Rian, não. É Zé Rafael nessa disputa. Essa daí é Zé Rafael, pra mim é o segundo duelo mais desequilibrado desse nosso mano a mano. O Zé Rafael vive uma grande fase e eu acho que ele tem uma característica que o Rian pode, claro, desenvolver, só que o Zé ainda é superior, que é a técnica. Eu vejo que o Rian, ele ainda erra muitos lances bobos, ele não é o melhor passador no meio de campo do Corinthians, e em contrapartida a gente tem o Zé Rafael, que é experiente e que tem uma técnica aprumada. Aqui, pra mim, é até fácil, eu voto no Zé Rafael e o Santos está chegando, 4-3. 4-3 para o Corinthians no mano a mano, 4-3 para o Corinthians no mano a mano, vamos a mais um mano a mano aqui no canal Varanda Futebol Debate. Gabriel Bontempo versus Maicon, Jordão. Essa eu quero ver, confesso que é um dos duelos que eu mais aguardo aqui pro nosso mano a mano. Gabriel Bontempo, de 21 anos de idade, são 18 jogos para ele no Brasileiro, com um golzinho e uma assistência. Já o outro volante, Maicon, 28 anos de idade para ele, 18 jogos, 2 gols e nenhuma assistência. Muito bom esse duelo, viu, Jordão? Muito bom esse duelo. Olha, temos aqui a juventude do Bontempo com 21 anos. Já o Maicon é um jogador mais experiente, mais rodado, né? O Maicon não é unanimidade no Corinthians, passa longe de ser, né? E quando a gente olha os números, também é um duelo muito equilibrado. Jordão, olha, aqui eu entendo que teríamos até um empate, viu? Porque o Bontempo é um jogador importante e também é um jogador polivalente, versátil, o Maicon também. O Maicon é um jogador que pode fazer ali várias funções dentro desse meio campo do Corinthians. Eu vou ficar com o jovem jogador do Santos. Eu vou ficar com o Gabriel Bontempo aqui. Para mim, o Bontempo é um cara que eu acho que tem um futuro brilhante. É um jogador que pode jogar como segundo homem, pode jogar como meia, pode jogar aberto pela direita, aberto pela esquerda. Eu fico com a versatilidade do Bontempo versus o Maicon. Fico com o Bontempo, jogador do Santos. Eu também, e porque eu acho que o Maicon, nesse momento, ele não vive uma fase tão espetacular no Corinthians. Pra mim, o Maicon, no Corinthians, ele vive muito mais de 2017, naquele gol que ele faz em cima do Palmeiras, 2018, do que propriamente ele ser uma unanimidade na posição. Não à toa, ele era muito criticado antes da chegada do Dorival Júnior, e o Dorival acaba o bancando, dizendo que o Maicon traz dinamismo pro jogo, coisa que eu discordo frontalmente do Dorival Júnior. E se o Maicon não traz esse dinamismo pro jogo, eu acho que o Bontempo traz. O Bontempo é um jogador que faz o box-to-box muito bem feito e, no meu ponto de vista, tem um poderio ofensivo melhor que o Maicon. O Maicon tem mais gols? São 2 gols contra 1, só que o Maicon, ele é o batedor de pênaltis do Corinthians na ausência do Yuri Alberto. Então aqui eu voto no Bontempo e chegamos no empate, 4-4. 4-4 no mano a mano, 4-4 no mano a mano, tá aí, ó, equilíbrio até agora no mano a mano. Ih, mamãe! Agora você pega o boné. É agora, hein? Vai cair o mundo É na agora, cabeça. hein? É agora, hein? É agora, é o confronto dos meias do jogo de amanhã, Jordão. Preparem-se, porque de um lado, Benjamin Roleiser, de 25 anos, são 24 jogos para ele, 1 gol e 2 assistências. Do lado do Corinthians, Breno Bidon, jovem revelação, de 24 jogos no campeonato, 1 golzinho e 1 assistência, Marcão. Jordão, olha, eu já vi os jogos desse Bidon, é fraco, Jordão. Esse tal desse Breno Bidon aí também, o Roleiser não tá jogando nada, é verdade, não tá jogando nada. Mas esse Breno Bidon também não me engana, não. Jogador mediano, eu não vejo, chuta fofo, criado em apartamento, viu, Jordão? O tal do Breno Bidon. Condomínio. Condomínio. Ih, mamãe! Esse aí, 3 horas da tarde, a mãe chama pra tomar café com leite. Café com Nescau. Né? Bidon? Filhinho, tá pronto. Não. Eu vou ficar no Roleiser, Jordão. Eu acho o Roleiser, vocês conhecem a minha opinião sobre o Benjamin Roleiser.
Eu acho que é um jogador que está devendo demais. É um jogador que realmente deixa muito a desejar com a camisa do Santos. Até agora, para mim, é um fiasco o tal do Benjamin Roleiser. A blogueirada pira. Mas eu não vou votar no Bidon, não, Jordão. Eu acho que o Roleiser tem mais capacidade do que o tal do Breno Bidon. Eu fico com o Roleiser. Olha, eu acho que o Roleiser também é melhor do que o Breno Bidon. E é o seguinte, no recorte que eu fiz, para, por exemplo, falar do Adonis contra o Tchoca, eu falei sobre os jogos recentes, falei sobre o histórico recente de cada jogador. O Breno Bidon, por incrível que pareça, nos últimos 4 jogos foi muito melhor do que o Roleiser com a camisa do Santos. Só que eu acho que aqui esse debate está muito mais por baixo do que propriamente um debate de alto nível. É quem é o menos pior no momento. No momento, eu acho que o menos pior é o Bidon, por incrível que pareça. Porque o Bidon ele ainda conseguiu dar uma assistência e marcar um gol nos últimos jogos. O Roleiser, eu tô colocando um gol ali no mano a mano porque a gente é legal com ele aqui, né, Marcão? Isso. Porque oficialmente porque não foi dado o gol pra ele, né? Exatamente. Aqui, eu acho que o Roleiser é melhor. Vamos lá, pra ficar bem claro pra todo mundo, vou desenhar. Eu acho o Roleiser melhor. Só que o critério que eu adotei pra votar no Tchoca, eu não posso simplesmente jogar fora e votar no outro jogador ao contrário. Então, vou adotar o critério que eu trouxe nos outros jogos. Estou considerando as últimas 5, 6 partidas de cada jogador, que pra mim o Bidon jogou melhor do que o Roleiser nesse recorte. Mas eu acho o Roleiser melhor. Você ficou... Eu não entendi nada. Você acha o Roleiser melhor, mas você tá votando no Bidon? Isso, pelo histórico. Porque no histórico que eu falei com relação a Adonis Frias e também o João Pedro Tchoca, eu falei a mesma coisa. Eu falei, olha, eu vou considerar aqui o que cada um me mostrou recentemente. O Adonis Frias mostrou pouca coisa, o Tchoca me deu mais apresentações. E nos últimos jogos, pra mim, o Roleiser foi pífio e o Breno Bidon foi mais ou menos. Então, eu fico com o Bidon. Ó, eu soltei a enquete aí pra galera decidir. Deu empate aqui na bancada. O Thiago votou no Bidon. Eu votei no Benjamin Roleiser. Você decide. Gostou dessa, Jordão? Você decide. A galera decide. Você decide quem é melhor, Benjamin Roleiser ou Bidon, quem é melhor nesse momento. O Thiago trouxe aí a opinião dele. Ele entende que o Roleiser tem mais capacidade técnica, mas nesse momento o Bidon tem sido mais produtivo para o Corinthians. Eu acho que nenhum dos dois estão jogando nada, na minha opinião. Nem o Bidon, nem o tal do Roleiser estão jogando nada. E aí eu vou pro desempate, que é olhar o currículo. E aí o Roleiser, na minha opinião, tem mais qualidade, tem mais potencial do que o Breno Bidon. Ó, tá rolando a enquete, quando chegar a 100 votos a gente paralisa 76-24 para o Benjamin Roleiser. A verdade é que nenhum dos dois empolga, né, Jordão? Não. Nem o corintiano tá empolgado com o Bidon, nem o santista empolgado com o Roleiser. Nem um pouco. E aí, um outro argumento que eu posso levar em consideração também. Se você considerar que o Bidon veio da base, não custou nada, Isso. e o Roleiser custou 80 milhões pro Santos e te entregou só 2 assistências, eu acho que é mais um ponto pro Não, Bidon. perfeito, perfeito. O custo-benefício do Bidon é mais vantajoso do que do Roleiser. Sim. O Roleiser é um fiasco, Jordão. Até aqui. O Roleiser até aqui é um verdadeiro fiasco. Ó, deu Benjamin Roleiser 78-22. Deu Benjamin Roleiser na enquete aqui no Varanda Futebol Debate. Placar atualizado, Jordão, mano a mano. 5-4 pro Santos. Santos o time Santos da virou? virada. Virou. Santos, o time da virada. Santos, o time do amor. No mano a mano vai ganhando o Santos. Tomara. Alô, Santos. Ganha amanhã, Santos. Ganha amanhã, Santos Futebol Clube. Alô, Roleiser. Me cala, Roleiser. Me cala, Roleiser. Pelo amor de Deus. Eu quero ver a blogueirada desmaiar nas cabines de imprensa. Faz o gol. Levanta o calção. Dá aquela piscadinha pra blogueirada amanhã, Roleiser. Eu acredito em você, Roleiser. Me cala amanhã, Roleiser. Vamos a mais um mano a mano, meu caro Thiago. Ih, rapaz. Mamãe. Ih, mamãe! Vamos lá, Jordão. Vamos lá. Guilherme versus Guinegão. Guilherme de 30 anos de idade, que nesse Campeonato Brasileiro ele disputou 20 partidas, marcou 4 gols e deu 2 assistências. Do lado corintiano, Guinegão de apenas 18 anos de idade, que fez 12 jogos no campeonato, 3 gols e 1 assistência. Quem? Guinegão. Contra quem? Guilherme. Arantes do Nascimento? O próprio. Alô, Guinegão, vem em mim, Guinegão. Alô, Guinegão! Você tá de brincadeira, cara? Você tá de brincadeira querer comparar o Guinegão com o nosso Guilherme? Guilherme Arantes do Nascimento. Vou te fazer uma pergunta, Jordão. Quem tem mais jogos? Guilherme. Quem tem mais gols? Guilherme. Quem tem mais assistências? Guilherme. Guilherme Arantes do Nascimento. Vamos pra outra. Guilherme neles, pô. Tá Não. de brincadeira. Guinegão.
Você é um brincalhão. Ó. Você é um brincalhão que você vai voltar no Guinegão, cara. São critérios. O Guinegão, cara, ele não consegue carregar a bola, ele tropeça. Tropeça esse tal do Guinegão. Você é um brincalhão, cara. Ah, mas nesse duelo de Guilhermes, Marcão, é igual eu falei do Roleiser e igual eu falei do Adonis Frias. O Guinegão, nos últimos 9 jogos, ele contribuiu com 6 gols, considerando também a Copa do Brasil. O Guilherme, nos últimos jogos, não contribuiu com quase nada. O Guilherme ele marcou o gol contra o São Paulo e só. Então, por isso, aqui, mantenho o meu critério adotado nas outras votações. Eu voto no Guinegão, que, Marcão, você tá falando aí que Guinegão pra lá, show Guinegão. Esse moleque aí, se ele meter um gol, Marcão, eu vou te dar um beliscão lá na cabine, com todo respeito. Ô, Jordão, eu vou falar uma coisa pra você. Não se compara Guilherme Arantes do Nascimento com o Guinegão. Não? Não se compara. Isso aí é um desrespeito com o artilheiro do Santos no campeonato, com o protagonista Guilherme Arantes do Nascimento. Amanhã, o Guilherme vai fazer o que sempre faz, deve decidir. Porque enquanto o senhor fica esperando o Roleiser desfilar o seu talento, quem decide é Guilherme Arantes do Nascimento. Amanhã é jogo do Guilherme. Ele vai para esse tal do Guinegão não vai ver a cor da bola. Pode me cobrar. Esse tal do Guinegão amanhã não vê a cor da bola. O senhor tira uma foto e mande para o Guinegão para que ele saiba que cor é a bola. Porque amanhã, durante o jogo, ele não verá a cor da bola. Então tá rolando a enquete e tá equilibrado, olha lá. Tá equilibrado? 66-34 pro Guilherme, ó. Tá equilibrado. A galera tá votando aí, mas é um percentual alto do Guinegão. É um percentual alto do Guinegão, 65-35. Tá faltando mais alguns votos. A verdade é que o Guilherme tá mal, hein? O Guilherme tem que jogar muito mais do que tem jogado. Eu acho o Guilherme superior ao tal do Guinegão. Mas o Guilherme tá jogando mal as últimas partidas, viu, Jordão? Ele não conseguiu ter aquele dom de oportunismo, né? A gente fala muitas vezes que o Guilherme, se tecnicamente com a bola ele nos pés ele pode deixar a desejar, só que às vezes ele aparece no momento certo, na hora certa. Quantos gols o Guilherme já não marcou desses 15 que ele tem na temporada, em que a bola simplesmente caiu no pé dele? Porque ele estava bem posicionado. Inúmeros gols. Só que nas últimas partidas, talvez até por uma falta de criação de chances claras de gol, o Guilherme não apareceu tanto. Mas pro clássico de amanhã, se você me fizer uma pergunta, Thiago, do Santos, escolha um cara que você acha que se aparecer, ele consegue fazer um gol ou dar uma assistência. Eu acho que é o Guilherme. Mostramos hoje no programa mais cedo. O Guilherme, se somar todos os atletas do Santos, não dão as participações em gols dele, considerando o gol e a assistência. Então, eu acredito no Guilherme amanhã no Clássico. Duelo dos Guis nesse aí, né? A verdade é o seguinte, a blogueirada pode fazer biquinho, a torcida pode não gostar, não adianta, cara. O Guilherme é o jogador mais decisivo do Santos. Marcão, tá aí a explicação porque o Santos tá mal? Aí é uma outra história. O Guilherme não deveria ser o protagonista do Santos se nós tivéssemos jogadores mais qualificados, Jordão. Mas diante do cenário raso em termos de qualidade, o Guilherme se destaca. Então não tem como brigar contra os fatos e imagens. O Guilherme é o jogador mais decisivo com a camisa do Santos. Tem sido assim desde o ano passado. Na Série B foi assim, na Série A tem sido assim. Isso é bom? Não é bom. Porque quando você tem o Guilherme como jogador de maior protagonismo, isso diz muito. É sinal que os jogadores que estão ao lado dele são ruins. Porque o Guilherme não é um jogador de qualidade técnica. O Guilherme é um jogador nota 5,5. O Guilherme é jogador nota 5,5. É um jogador de fraca qualidade técnica. Agora o problema é quem está ao lado dele. Está entregando menos do que ele. Mas nessa, portanto, deu Guilherme contra o Guinegão. Vou encerrar aqui a enquete, Jordão. 70-30. 70-30 para Guilherme Arantes do Nascimento. Placar atualizado, Jordão? Placar atualizado, 6 para o Santos, 4 para o Corinthians. 6-4 pro Peixe. Vamos a mais uma. Ih, rapaz, agora azedou, hein, Pedro Franco? Ih, mamãe! Rapaz, chegamos no último do ataque. Lautaro Dias, de 27 anos de idade. Ele tem 11 jogos no Brasileirão, 2 gols e uma assistência. Do lado do Corinthians, Yuri Alberto, que é o artilheiro da equipe na competição. São 17 jogos, com 7 gols anotados e 2 assistências distribuídas. Não dá pro Lautaro, Jordão. Não dá pro Lautaro. O Yuri Alberto é o goleador do Corinthians. O Yuri Alberto é o jogador mais importante do time do Corinthians hoje. Inclusive, quando se tem Memphis Depay, o destaque continua sendo o Yuri. Eu não gosto do Yuri.
Infelizmente saiu da forma como saiu do Santos. Não gosto dele, não torço por ele, de verdade, Jordão, pela forma como ele deixou o Santos, mas aqui não dá para comparar hoje o Yuri Alberto, além de entregar mais para o Corinthians, é um jogador mais perigoso do que o Lautaro Dias. Então, o Yuri Alberto. Aqui, se a gente fosse adotar, quem sabe, um outro critério, Marcão, quem tem um espanhol melhor, né? A barba mais meia parada. Cabelo mais liso. Quem tem a tiara mais bonita, talvez desse pro Lautaro Dias. Mas em campo, aqui eu fico também com o Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto, por mais que eu não ache ele esse craque de bola, eu ainda acho que o Yuri Alberto, Marcão, ele tem uns lapsos de bagre, sabia? Às vezes ele cai sozinho no campo, ele chuta o chão, ele perde gols inacreditáveis, só que por incrível que pareça, ele ainda consegue balançar as redes. Nessa aí, não dá pro Lautaro Dias. Eu voto no Yuri Alberto e no campo tivemos uma vitória do Santos. 6 pro Peixe, 5 para o Corinthians. 6-5 pro Santos Futebol Clube entre os 11 titulares. Agora vamos, Jordão... Vamos ao último mano a mano, duelo fora das 4 linhas. Agora nós chegamos na comissão técnica e no responsável por cada uma. Do lado do Santos, Juan Pablo Vojvoda, de 50 anos de idade, ele que tem 6 jogos pelo Santos e 38% de aproveitamento. E do outro lado, o Dorival Júnior, de 63 anos, que pelo Corinthians no Brasileirão ele tem 20 partidas e um aproveitamento de 38% também. Jordão, eu pensei bastante nesse duelo antes mesmo de você colocar no ar aí pra galera. Olha, Jordão, eu nunca fui muito fã do Dorival. Eu gosto do Dorival, eu acho ele um cara boleirão. Eu não acho ele um estrategista, eu não acho ele... Tanto que quando o Dorival foi pra seleção brasileira, eu dizia, pra mim um treinador normal. Sim. Eu acho que o Dorival é um cara que tem uma identidade muito grande com a torcida do Santos e de forma merecida, pelo que vimos lá em 2010, né? Dorival era o treinador. Eu acho que ele faz o fácil. Eu acho que ele é um treinador que não complica muito, que tem como forte também ali falar a língua do boleiro. Como treinador de futebol, eu acho o Vojvoda melhor que ele. Eu acho o Dorival, eu gosto do Dorival. Eu gosto mesmo do Dorival como pessoa. Por muitas vezes eu pedi o Dorival de volta ao Santos. Eu não acho. Tem treinador que é estrategista. O Luxemburgo, por exemplo. Né? O Luxemburgo era estrategista. O Dorival, para mim, ele é um cara que faz o simples. Ele não complica, ele não inventa muito, ele faz o arroz com feijão muitas vezes bem feito. Mas eu acho que como treinador o Vojvoda é melhor que ele. Agora, se você olhar o histórico, o Dorival tem muito mais histórico, currículo do que o Vojvoda. Mas eu vou ficar com o Vojvoda olhando especificamente o treinador, fazer diferente, pensar fora da caixa. Eu fico com o Juan Pablo Vojvoda. Olha, esse aqui, pra mim, eu acho que é o mais equilibrado dessa nossa disputa, porque... Olha, o Vojvoda, eu gosto demais dele porque ele é um cara que pensa o diferente, né? O Juan Pablo Vojvoda, eu vejo que ele é mais estudioso do que o Dorival Júnior. E muitas vezes, até o próprio Dorival já comentou na sua entrevista quando ele foi para a seleção, de que não gostava de ser rotulado como técnico que faz o arroz e feijão. Só que é exatamente isso que ele faz. Porque você vê, o time que o Ramon Dias deixou pro Corinthians, o Dorival só chegou e tocou o barco. Não mudou muita coisa. O esquema segue sendo o mesmo. A forma de jogar segue sendo a mesma. E nesse daqui, é difícil, mas eu vou votar, Marcão, mantendo aquele mesmo critério, no Dorival. Por que eu vou votar no Dorival? Eu lembro que quando comentávamos sobre a temporada de cada um, eu acho que o ano do Dorival, mesmo que ele tenha sido demitido da seleção, é melhor do que o ano do Vojvoda. O Vojvoda nesse ano, nos últimos 15 jogos praticamente, ele teve a vitória no Clássico contra o São Paulo e só. Eu acho que a temporada do Vojvoda é muito ruim. O Vojvoda é um treinador que, no meu ponto de vista, ele estuda mais o jogo, tem mais estratégia. Só que no ano de 2025, eu acho que o Dorival é superior ao ano de 2025 do Vojvoda. Deixa eu criar a enquete aqui, meu caro Thiago Jordão. É equilibrado. Eu acho que o Dorival, claro, em termos de currículo, né? E talvez até na temporada, concordo contigo, Jordão. É que eu sinceramente vou optar aí pelo lado estratégico, sabe? Sim. Eu tenho uma opinião muito formada sobre o Dorival Júnior. Eu acho que ele é um bom treinador, sim senhor, mas eu entro no boleirão. Para mim o Dorival é boleirão, entendeu? Eu sempre prefiro votar naquele cara mais estudioso do que no boleirão, porque o boleirão chega uma hora que a fase para. Tipo o Renato. Tipo o Renato, entendeu? Eu prefiro muitas vezes votar naquele treinador que é mais estudioso, né? Deixa eu colocar aqui Vojvoda. E aí, Jordão, a galera vai escolher Dorival ou Vojvoda? Ah, nessa daqui acho que o coração vai falar mais alto, né? A torcida gosta muito do Dorival, hein? Ah, não sei, por causa que...
Nos O últimos Dorival, anos. que recusou uma proposta do Santos antes de aceitar a do Corinthians. Foi Né? exatamente isso. Disse aquele velho negócio pro dirigente Marcelo Teixeira, prefiro descansar. Tô de boa. Uma semana depois ele recebeu a proposta do Corinthians e esqueceu de descansar. Foi exatamente isso. Aqui, o meu palpite é de que o pessoal vai acabar votando no Vojvoda até pela memória recente, né, do Dorival ter recusado o Santos Futebol Clube e do Vojvoda, Marcão. Eu não acho que ninguém ainda tem a raiva do Vojvoda, né? Então, o pessoal às vezes, por exemplo, deixa de votar num Guilherme aqui, num Escobar acolá, justamente porque o momento não é muito legal. Só que o Vojvoda, ele ainda acho que não desagradou tanta gente assim pra criar um fã-clube de haters no Santos Futebol Clube. Ó, tá bem equilibrado aí, ó. 52-48. É isso que eu falo. Não é loucura nenhuma quem gosta do Dorival e, pra mim, loucura nenhuma de quem gosta do Vojvoda. Eu acho o Vojvoda um cara mais estudioso. Eu acho o Vojvoda um treinador, na essência da palavra, superior ao Dorival. O Dorival, até colocaram aí que o Dorival tem Copa do Brasil. O Dorival tem Libertadores? Não. Não, então alguém Não, colocou. tem sim, pelo Flamengo. Ele No ganhou ano que ele Libertadores? ganha Libertadores e Copa do Brasil. Então, exato. Baita currículo, né? Mas ele foi mandado embora no mesmo ano. Ele foi mandado embora, ele tem Copa do Brasil pelo Santos, ele tem Libertadores. Tem brasileiro, Jordão? Brasileiro, não. Brasileiro, não. Tem seleção brasileira no currículo. Ele tem um baita currículo do Dorival Júnior. Então não é loucura nenhuma a galera escolher o Dorival Júnior. Né? Eu acho que eu fui no Vojvoda por uma outra visão que eu tenho, de um treinador um pouco mais estudioso. Mas que o Dorival tem muita competência, eu não tenho dúvida sobre isso. Ó, 55-45, a galera tá indo no Vojvoda, Jordão. E tá justíssimo, né? O Vojvoda, assim, é um duelo, eu acho que é o mais equilibrado de todos desse nosso mano a mano, Marcão. Vojvoda e Dorival é muito equilibrado, porque de um lado a gente tem um cara que tem um histórico completo. O Dorival Júnior já está consolidado no futebol há muito mais tempo. E o Vojvoda, ele surgiu recentemente, há 5 anos atrás, ele aparecia no Fortaleza, 4 anos atrás, ele começava a colocar o seu trabalho na equipe do Ceará do país, só que aí ele acabou não tendo um 2025 tão legal assim, não à toa, ele acabou sendo demitido da equipe do Fortaleza. E o Dorival Júnior, no mesmo período em que o Vojvoda não ia bem com o seu clube, o Dorival não ia bem na seleção brasileira, não à toa foi demitido. Só que eu acho que puxando o histórico de cada um, tá justo votar no Dorival, pelo fato que ele conseguiu colocar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, e tá justo votar também no Vojvoda pelo fato dele ser um treinador que pensa mais o jogo e diferente da caixinha. 54-46, deu Juan Pablo Vojvoda. Placar final do mano a mano, Jordão. Placar final, Santos Futebol Clube vence o mano a mano em campo por 6-5 e considerando a comissão técnica, o Santos vence também por 7-5. 7-5 para o Santos. Espero que amanhã o Santos consiga mostrar essa superioridade em campo, lembrando que é só uma brincadeira que a gente realiza, que é o mano a mano olhando os jogadores individualmente. Claro que o que prevalece é o coletivo, é o dia do jogo, é o momento ali da partida, é a arbitragem que pode decidir, mas o Santos leva vantagem pelo menos na análise do mano a mano aqui do canal Varanda Futebol Debate.